Olá, esse é o Convida, um podcast que emergiu da vontade do encontro, da curiosidade pelo outro e do desejo de conversar sobre arte como produção de conhecimento e como potência de vida. Acreditamos que a arte não apenas reflete, mas também impulsiona a experiência humana. Eu sou Isabela Schwab e o Convida para mim é um espaço de realização. É uma oportunidade linda de aprendizado despretensioso pela escuta e troca com o outro. É também um lugar de medo e ousadia, porque o novo assusta um pouco. Mas falar mais sobre as coisas que eu tenho interesse e acredito como potência de vida é uma ação que eu desejo muito praticar e expandir. Eu sou a Rafa. E para mim, o Convida é um convite para mergulhar em questões de vida através do olhar da arte. Um espaço de trocas, num caminho de descobertas e prazer no encontro com o outro. Estamos colocando no mundo esse podcast através do apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo pela Fundação Cultural de Campo Mourão. Te convidamos a mergulhar juntos nessa experiência. Olá, eu sou a Rafa. Para que todos possam me ver, vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher não branca, cabelos castanhos curtos. Estou vestindo um macacão preto de malha com colar colorido. Sou uma mulher cis, dos pronomes ela e dela. Hoje, o nosso episódio vai falar um pouco sobre processos criativos e compositivos. E para entrar nessa experiência dessa conversa comigo hoje, a nossa convidada é a Isabela Schwab, uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida há alguns anos. A gente já bateu um papo no episódio passado, então se você está chegando aqui agora, corre lá ouvir. Eu quero te chamar para esse momento e quero começar perguntando quem é você hoje. Primeiro, obrigada por estar aqui, com essa oportunidade desse projeto que a gente está construindo junto, por esse espaço de fala para a gente conversar de arte, de coisas que nos interessam sobre arte. Eu sou Isabela, sou uma mulher branca, dos cabelos castanhos, uso óculos, eu tô com uma camiseta branca também, que tem uma frase que diz o amor é o que o amor faz, um trechinho, do livro da Bell Hooks. Uma calça preta e tô com os cabelos soltos. Quem eu sou hoje? Eu sou uma mulher de 36 anos, sou mãe da Marina, que tem 3 anos, fez 3 anos semana passada. Sou uma artista da dança, estou voltando a criar trabalho solo de dança, então por isso eu digo que eu sou uma artista da dança ativamente hoje. Sou professora de dança contemporânea, instrutora de pilates, eu sou empreendedora também, tenho uma escola de dança aqui em Campo Mourão, que leva o meu nome, Isabela Schwab, Escola do Movimento. Sou integrante do Junta Coletivo de Dança, que é um coletivo que nasceu ano passado, que tem um trabalho bem bonito que está circulando junto com você e com a Mari, que é o Cabimento. Então, eu sou essa pessoa que está permeando por muitos lugares da arte, assim. Agora, esse desafio de praticar a fala no podcast. Então, eu tô entrecruzando todos esses movimentos que me geram impulso de vida, pulsão de vida. Muito bom te ouvir. Parece que eu vou entrando em vários mundos conforme você vai falando quem é você. E aí eu já queria te perguntar, pedir, na verdade, para você contar um pouco da sua história, da sua trajetória na arte, assim.
Onde começou, por onde caminhou, onde tá hoje? Eu comecei... eu sempre gostei muito de dançar, né? Então, eu sempre dançava. Não tem... Ninguém da minha família que super praticava dança, assim. Na minha memória, eu lembro de ter assistido a minha prima dançar uma vez jazz, assim, que é a Jordana. Mas eu sempre tive esse desejo, essa vontade de fazer balé. Então, o meu caminho pela arte começou na dança mesmo. E eu morava em Mamborê, então lá não tinha muita opção, assim. Tinha balé, mas não era financeiramente acessível para minha família, né? Que eu praticasse aquilo naquele momento. E aí a gente veio para Campo Mourão, viemos embora para cá quando eu tinha 9 anos. E eu consegui, né? Eu lembro de ir ver, né? Minha mãe dizia assim, então, se você quer fazer, vai lá saber como funciona, né? Que a gente morava próximo da Fundação Cultural e eu fui para ter as informações todas. E aí eu cheguei, já tinha acabado as inscrições. Então eu fiquei 1 ano, né, de 9 para 10 anos eu fiquei sem, e quando eu tinha 11 anos, né, ia fazer 11 anos, de 10 para 11 anos, eu entrei no balé. Então, eu comecei esse mergulho no balé. Aí eu vivi essa formação do balé, passei 7, 8 anos da minha vida praticando balé clássico. Nos últimos anos, eu entrei em contato com a dança contemporânea. E com essa outra visão de mundo da dança, né? São 2 lugares muito diferentes na minha percepção. E aí, também junto com esse momento da dança contemporânea, na época tinha aquelas enciclopédias que vendiam na escola, sabe? Que tinha sobre todas as coisas. E tinha uma área lá que era da arte, né? E dentro da arte, eu fui vendo o que tinha de profissão, que eu lembro que a gente estava um pouco nesse momento, assim, né, imagina, pela enciclopédia, né, é até engraçado falar isso agora. E aí, eu vi que tinha dança e que tinha faculdade de dança. Eu nunca imaginei que tinha, né, assim, uma faculdade. E aí, logo depois, né, de saber disso também, veio uma professora de fora que tinha feito essa faculdade, fazer... Eu não tô contando muito na ordem cronológica certa aqui, porque eu não tenho muito essa noção, assim, a minha lógica ela não é muito ordenada, mas eu vou contando aos poucos. E aí eu conheci a faculdade de dança e eu queria aquilo. Aí eu fiz vestibular, não passei no primeiro ano, fiquei aqui mais 1 ano, dancei mais um pouquinho, né? Não deixei de dançar, me preparei um pouco mais e entrei para a graduação em dança. E foi um encontro bonito, assim, né? Para mim, eu tenho uma memória afetiva e de agradecimento muito grande, assim, por aquela instituição, né? Que é a FAP, pelos professores, os colegas com quem eu compartilhei dança, assim, e momentos de vida que foram importantes para mim. E aí, eu voltei para Campo Mourão depois disso. Não, antes, eu também queria seguir um pouquinho mais a vida acadêmica. E aí eu fiz uma pós-graduação em Salvador, que é a especialização em estudos contemporâneos em dança. Daí eu voltei para cá, trabalhei mais um pouquinho, né? Fui dar aula de dança, de balé na instituição que foi onde eu vivi, né? Essa formação. E também propor um pouquinho de dança contemporânea, né? Com aquele desejo de trazer um pouquinho para a cidade, para as pessoas, aquilo que tanto gerou pulsão de vida para mim, né? Que foi encontrar essa dança, essa construção de corpo num outro lugar. E o quanto aquilo poderia contribuir para que as pessoas acessassem isso um pouco mais rápido do que foi a minha construção, que demorou um pouco mais. Então, eu trabalhei um pouco aqui. Nessa fase, sou professora. Sim. Foi uma delícia, assim. Mostrou o contemporâneo para mim. Foi o primeiro contato que eu tive com dança contemporânea. Encontrar corpos disponíveis,
né, para trabalhar. Sempre é um presente encontrar esses corpos disponíveis. E depois disso, depois de trabalhar um tempo aqui, eu decidi que eu queria continuar a vida acadêmica. Fiz mestrado, mais um ano, e aí voltei para cá. E tô aqui desde 2015, em Campo Mourão, trabalhando com arte, construí a minha própria escola, né, um espaço para poder trabalhar assim de um jeito que eu acredito, de um jeito que potencializa a minha existência, né? Me deparei com a necessidade de construir esse espaço, que é um espaço fértil, para construir as coisas a partir da minha percepção, né? Das coisas que eu sinto que tem necessidade neste território, Campo Mourão. E tô aqui até hoje. Muito legal. Eu acho lindo o quanto as coisas vão se modificando, né? E uma coisa vai levando a outra, e uma experiência vai te encaminhando para outra, e as pessoas que surgem, que te trazem experiências, momentos, e aí te leva para outros lugares, e aí uma enciclopédia e outras coisas que vão trazendo, né, esses novos olhares, novos caminhos, e te colocando em outros espaços, né? Você foi falando e eu fui... Sim, eu fiquei pensando agora, né, que eu falo muito sobre colecionar coisas, né? Então, eu assisto uma coisa e de repente naquela coisa tem uma frase, né? Uma série que tem uma frase, e aí aquela frase fica em mim de alguma forma, me gera alguma coisa, eu anoto, e então eu coleciono aquilo. Ou quando eu tô lendo um livro, ouvindo uma música. A questão da enciclopédia, que foi um material que eu me deparei dentro da escola, né? Mas que me gerou a abertura de que, nossa, existe uma possibilidade de uma coisa que me interessa muito, né? Então, esse colecionar de coisas vão se transformando em outras coisas, né? Nas nossas escolhas, tanto de vida como artísticas, assim, também, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, dentro disso, desse seu fazer artístico hoje, como que você considera que você investiga e experimenta a arte hoje na sua vida? Tá. Eu acho que sempre o que motiva, né, o que impulsiona as minhas criações são questões que estão emergentes em mim, assim. Então, às vezes é uma coisa muito profunda e mais íntima da minha vida, da minha rotina, né, da minha existência mesmo. E às vezes é uma questão que me atravessa, né, que gera questões em mim, incômodos, mas que são questões que são um pouco maiores, questões de mundo que eu tenho um desejo de iluminar, de trazer, né, de trazer luz para isso. Então, desde os processos de criação solos, ou em conjunto, em coletivos, ou como uma condução mais guiada, assim, que são os espetáculos da escola de dança, né, que eu dirijo hoje, assim, que eu estou construindo, né, essa escola. Tem sempre uma questão que é importante, né? O último espetáculo, que foi o espetáculo de final de ano, a gente falou sobre o amor, né? A partir do livro da Bell Hooks. Então, é um olhar sobre o amor, que é um olhar diferente, que é um olhar que eu sinto que precisa ser expandido, né? Para que mais pessoas possam ver, perceber, entrar em contato com aquela questão, com aquele assunto, e que possam ser contaminadas e levar aquilo para a vida delas também, né? Então, eu acho que essas as coisas que me atravessam são sempre a partir desse lugar, de um lugar que é um incômodo, né? Às vezes,
ou um lugar que é um lugar assim, nossa, isso é muito poderoso, eu quero falar mais sobre isso. E aí eu trago muito na dança, que é o lugar, né, que é o meu lugar de criação e de construção profissional e artística. E eu acho que é isso. Quem te conhece, ou quem pelo menos acompanha o seu trabalho, sabe que existe um lugar grande de processos criativos, né? Até por isso você é a nossa convidada para falar desse tema, que é o tema do nosso episódio. Mas eu acho que eu não consigo olhar para a sua trajetória, para o seu trabalho como um todo e não enxergar muito desse processo, assim, de criação mesmo. E aí eu já queria te perguntar o que para você é isso? O que é criar? O que é um processo criativo, tanto não só na dança, né, mas na arte, assim. O que é isso? Para as pessoas entenderem da onde que vem, assim. Eu acho que criar é do humano, né? Então a gente cria o tempo inteiro. Se a gente vai fazer, nós que somos mães, por exemplo, a gente está criando coisas o tempo inteiro para estar ali com os nossos filhos, para ajudar, né, a desenvolver. Então, numa rotina, a gente está criando o tempo inteiro. A própria questão de uma receita que a gente adapta, né? A receita é essa, mas eu não tenho todos os ingredientes, então eu vou fazer a partir do que eu tenho. Eu vou consertar uma máquina de lavar. E aí eu não sou uma profissional daquilo, então eu olho aquilo e eu vou criar possibilidades de, né? Então eu vejo a criação como um lugar de possibilidade de inventar coisas novas, de possibilidade de criar novas soluções para algumas questões. Então isso está no mundo, né? E aí dentro do processo artístico, isso vem de forma um pouco mais profunda, né? Uma outra coisa é que parece que a criação, o criar, ele é só da condição, da existência do artista, né? E eu quis trazer esse primeiro momento para dizer que não, né? Sim. Mas que sim, o artista pratica muito mais isso, né? Porque as criações dele vêm desses processos que são mais profundos. O que seria um processo mais profundo em arte, né? É você olhar para uma coisa, um assunto e esmiuçar ele assim o máximo que você puder, a partir de tudo que você pode de conhecimento, né? Então, eu vou falar um pouquinho do processo que eu estou criando agora, que é do meu solo. O meu solo se chama Boléu. Boléu significa, no dicionário, assim, um encontrão, um topão, uma queda. E eu escolhi essa palavra, para dizer da maternidade. Então, que é para mim esse lugar instável, que é bonito, mas que tem um susto, que tem o desabar, que tem o levantar. E aí, encontrando esse lugar subjetivo, muitas vezes, falando do meu processo, né? Existem outras formas, para apresentar para o mundo aquilo que eu quero dizer, né? De forma também na minha escolha poética, mais reflexiva, mais como um convite também para as pessoas que estão assistindo. Então, é olhar para tudo que eu tenho. Então, eu sou mãe, eu quero dizer da maternidade, quero dizer das questões que são invisibilizadas da maternidade e usar desses materiais, né, dessa coleção de coisas. Uma das coisas é o corpo, que é por onde passa tudo, né? Assim, é por onde fica, na verdade, não só passa no sentido de passar e sair, mas o corpo é sempre honesto. Tem uma frase que eu já esqueci de quem que é, mas é uma artista, assim, que faz
uns cartazes bem bonitos, assim. Eu não lembro o nome dela, mas eu acompanho no Instagram. Eu acho que é Mana Bernardes, alguma coisa assim. E ela fala, o corpo é sempre honesto, né? Então, esse lugar de surgir do corpo. O meu processo começa da minha existência, da minha experiência como mãe, mas é porque tá tudo no corpo. E aí, então eu vou trabalhar um pouco olhando para os meus... dentro do meu corpo, o que gera instabilidade? Quais conexões no meu corpo eu posso provocar esse lugar de instabilidade? E daí, indo de dentro para fora e de fora para dentro, numa via de mão dupla construindo, assim. Então, o processo é esse debruçar sobre o assunto, debruçar sobre o que eu quero com aquela obra, né? O que eu quero passar, se atentar aos detalhes, porque tudo comunica, né? E um processo profundo para mim é esse lugar de presença, de entrega, de escuta do seu próprio corpo, mas também de escuta do mundo para ouvir o que esse mundo está dizendo sobre isso e o que eu posso iluminar a partir disso, né, com arte. Eu acho que é um pouco isso. É como se a gente pegasse um assunto, vou colocar essa palavra assunto, mas não gosto tanto assim. Aprofundasse, investigasse, experienciasse, esmiuçasse, né, que você trouxe essa palavra. Adentrasse isso para alguma coisa acontecer ali e a gente colocar no mundo isso de alguma forma, né? Sim. O processo criativo, acredito que tenha, principalmente ouvindo você falar, assim, acredito que tenha muito esse lugar de fazer, gestar, né? Gestar a ideia, gestar uma coisa, um trabalho para colocar isso para outra pessoa de alguma forma, né? Para outras pessoas nesse espaço, assim. Sim. Isso muito como artista, né? Mas como uma condutora de processos também, né? Como trazer isso para um aluno, para um bailarino que você tá... E a gente vai falar, tô falando muito da dança, porque esse é o lugar, né? Eu fico me repetindo, mas é importante dizer que esse é o nosso lugar, né? Como que vai trazer para ele, assim? Porque as pessoas, mesmo as disponíveis, elas não conseguem acessar as coisas do nada, né? Então, faça isso assim. Mas como é para ela isso? Como ela acessa essa palavra, né? Se forem de mães e estiverem trabalhando numa maternidade, igual eu tô trazendo nesse assunto do Boléu, como é a maternidade para ela? O que ela acessa da maternidade, que vai ser talvez totalmente o oposto daquilo que eu acesso. Então, ter dentro desse processo esse olhar mesmo para você, enquanto artista, e para a pessoa que você está conduzindo é muito importante, valioso e bonito, assim, dentro do processo criativo. Muito bem. Isa, eu fiquei te ouvindo e fiquei curiosa para saber como que o processo criativo começou na sua vida, assim, o que você considera que, por onde ele vem, aonde começou? Eu acho que começou num trabalho de dança contemporânea. Eu fazia, né, aulas de balé, mas é sempre muito conduzido, né? Conduzido no sentido de uma cópia e repetição, né? Dos movimentos, que geram um aprendizado, mas um outro aprendizado. E aí, quando eu entro em contato com a dança contemporânea, eu fui convidada a fazer as minhas próprias criações, né? Aí eu lembro que nós íamos fazer uma mostra e eu e a Mari, que é a minha amiga, né, de infância e de vida, porque a gente se conhece desde os 11 anos, né? E nós decidimos fazer um solo, assim, um duo. E eu lembro que o nome era Macadâmia. Eu não lembro de onde a gente tirou exatamente esse nome. Mas foi uma composição a partir de uma música, né? Então,
A gente não sabia muito investigar profundamente aquilo, mas foi a primeira oportunidade que eu tive de criar uma coisa sozinha, assim, né? Sozinha junto com ela, mas que a gente teve essa oportunidade de olhar para o que a gente sabia de movimento, para construir desde a escolha da música até os movimentos que a gente achava que iam ser comunicar, né, aquilo que a gente queria passar. Tinha uma coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas tinha uma coisa relacionada ao consumo. Então tinha um assunto assim sobre isso e a gente tinha que dançar esse consumo. Então tinha a ver com, e eu acho que macadâmia, agora que eu lembrei, era porque a gente viu um creme da mãe dela que era macadâmia, um creme, assim, corporal. Uhum. Então, ela tinha uma apresentação daquele produto, né? Então, nós éramos corpos produtos a serem vendidos e questionava um pouco isso, assim, né? Eu acho que foi ali, foi a primeira memória que eu tenho, assim, né? Dessa pergunta que você me trouxe, de criar a partir da minha experiência, do que eu tinha de experiência de movimento e de entendimento daquele assunto naquela época. Uhum. E olha como você vai falando e você vai trazendo uma coisa em você que é um lugar necessário, né, que a criação traz, de colocar questões suas, de se aprofundar nisso e, né, foi um momento que você teve, que não era só repetir alguma coisa que alguém estava te colocando ali, né? Mas foi uma possibilidade, uma oportunidade de você inventar e criar. O criar tem um lugar, assim, né? Corporal, de criar. E eu acho muito necessário e que as pessoas vivam isso, né? Então, me fala um pouquinho também o que você considera desse criar que seja importante para as pessoas. Por que é importante as pessoas experienciarem isso, né? Passarem por essas possibilidades de criação. Eu fiquei pensando do jeito que você falou, né? Porque realmente cria um estado, né? Um estado que parece que dá uma força, assim, para que a gente possa fazer as outras coisas, né? Então, isso é uma coisa. E eu acho que tem também esse lugar da possibilidade de você se rever, né? De olhar para a sua própria prática da dança, de olhar para como você cria, né? Para como você propõe as coisas, de se elaborar e reelaborar essas questões, mas também de olhar para aquele assunto que você está trazendo, de se aprofundar nele, de encontrar estratégias para lidar com ele, não só cenicamente, artisticamente, mas no mundo lá fora, né? Criar esse corpo para as lutas tantas que temos, né, no dia a dia. Então, eu acho que tem um pouco esse lugar de potência mesmo, de existência. É isso que reverbera dos processos para a vida. Sim. E eu vejo, assim, o quanto a gente está sendo cada vez mais podado desses lugares, né, do criar. Socialmente mesmo, assim, né? As coisas são muito implantadas e colocadas como se a gente fosse coisas só que abrissem, colocassem coisas dentro de nós e não nos desse possibilidade, né? Sei lá, se eu desse um exemplo do próprio vestuário, né? A gente segue alguns modelos já colocados. Você vai colocar uma blusa, criar, né, um modelo, uma blusa que não tem nada a ver com a calça, que não tem nada a ver com... Você criar isso, você vai ser julgado por todas as pessoas que te encontrar naquele dia, né? Então, em todos os espaços da vida, para fora da arte, para fora da dança, eu sinto que a gente está cada vez mais sendo cortado essas possibilidades, né? E é um lugar de muita potência, né, o criar. Se eu falar aqui, por exemplo, das crianças, né, que a gente vive muito, tanto na escola, com os alunos, mas em casa também, né, com as nossas crianças. Elas têm muito isso, né, de criar. Se você der uma
uma folha de papel, ela vai criar 1001 possibilidades de brincadeira, né? Então é natural do humano, né? Que é um pouco do que você falou também. Mas o quanto isso não é tão possibilitado mais para as pessoas, né? Pelo contrário. E aí eu acho bem importante esse lugar que a arte traz, né? Em qualquer fazer artístico, não só na dança. Mas é um espaço que te possibilita isso, né? Que potencializa esse lugar, que é possível você criar aqui. Então, se aprofunde nisso, crie isso e que isso vai te gerar outras coisas corporais mesmo para você levar para fora, né? Para você se encorajar, para você se posicionar, né? Um lugar assim. Me veio muito exatamente essa palavra que você falou, né? Do encorajar, veio que a criação, ela é um ato de coragem. E das coisas estarem todas no mundo, a gente vai seguindo todas essas coisas que estão no mundo e escondendo as nossas singularidades, né? Porque falta essa coragem de se apresentar como a gente é, com as coisas que a gente gosta, né? Então é um lugar de força mesmo, de construção de corpo, né? Para estar no mundo, um corpo forte, não muscularmente só, né? Forte, mas de ter uma força de uma autoridade interna, né, para continuar. Eu acho que a arte, ela traz para mim esse lugar de força, a criação, estar criando, não no sentido de estar produzindo coisas, mas, né, de ter um tempo, ter um momento para criar dentro da minha rotina, assim, de ter essa possibilidade de trabalhar com criação, fortalece essa minha autoridade interna e me faz ser uma pessoa mais feliz no mundo quando eu tô nesses momentos mais criativos. Sim. Ontem eu vi um vídeo no Instagram que era uma criança brincando com um brinquedo feito em casa, que eram metades de garrafas, assim, de vários tamanhos, várias cores, e garrafa de refrigerante, garrafa de amaciante, garrafa de... E a criança tentando encaixar as tampinhas, né? Então era um negócio assim com várias garrafas e a criança tentando encaixar as tampinhas. E a legenda falava, porque choras, o nome da marca, tananã lá, de brinquedos, né? O nome de marcas de brinquedos. E eu acredito que é um pouco isso, assim, a gente vive num espaço, numa sociedade onde nos poda todos esses lugares, né? E o como criar, ele possibilita que a gente expanda mesmo, né? Então, acho que para as pessoas, né, para os nossos ouvintes, pensar um pouco nesses processos criativos, nesse criar, que não é, para quem não é, principalmente para quem não é da arte, né, para quem não tá na dança, para quem não tá na arte em nenhuma área artística, mas que passar por esse espaço, viver a arte de alguma forma vai te possibilitar essas outras coisas, né? Que você crie isso, te ensinar um pouco ali de como que é um processo de criação para que você leve isso para outros espaços, né? Não o criar só pelo criar, mas para expandir mesmo, né? E um convite também para que a gente se desobrigue um pouco de fazer o que todo mundo está fazendo, né? Porque o criar... Ele dá essa oportunidade. Então, é fazer a sua própria alquimia, né? Com aquilo que você tem. Né? O que já está, já está. Não que a gente esteja criando uma coisa super, porque tudo já está no mundo. Mas como que a gente olha para todas as coisas que já estão no mundo a partir da nossa experiência e cria uma coisa nossa que seja singular? Porque o mundo tem sede de singularidades, né? E... todo mundo agradece quando elas aparecem, né? Sim. Acho que é isso. Legal. Bom, Isa, queria te agradecer por compartilhar um pouco dessa experiência. É sempre bom te ouvir. E principalmente sobre esse tema, né? Que é um tema que é muito presente e vivo na sua vida, né? E que a gente tenha outros espaços para compartilhar juntas.
e que os nossos ouvintes tenham gostado desse momento também. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, de estar falando de dança, de arte, de criação. É um prazer estar com você também. E estaremos aqui nos próximos episódios com outros convidados falando mais sobre arte. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.